E essa história... Quer dizer, então, talvez por proximidade de nome, botaram ali a Vista Alegre... Olha, isso nós estamos até conversando agora. Isso é um assunto que a gente não conseguiu destrinchar. Por quê? O Pimentel, que foi um personagem que fez essas coisas incríveis, ele tinha uma banda de pretos libertos, e vestidos, e usavam sapatos. E tinha um maestro que ele trouxe de Baipendi, o maestro Raposo. Que era um maestro sinfônico, não era um diretorzinho de bandinha, era um cara muito importante, também querido da Princesa Isabel. Ele chamava Sabiá Mineiro, era o apelido dele. Então, ele fez essa banda, chamava Banda do Preto Stanislau. Ele criou a Escola de Ingênuos, que foi a primeira do Brasil, uma escola para alfabetização de filhos de escravizados, crianças que já nasciam livres, antes da lei do ventre livre, na verdade, que ele criou essa escola. E que lá aprendiam, obviamente, matemática, essas coisas, latim, sei lá, as coisas da educação normal, arte e música e religião. Então, era uma escola que foi construída, onde hoje é o que a gente chama de Tulha, da Fazenda Vista Alegre, mas uma construção toda feita para ser essa escola. Isso é uma coisa que foi noticiada no Brasil inteiro. A primeira pessoa que fez isso no Brasil, 1879. Não foi depois da abolição, foi 1879. Uhum. Ele trouxe também um músico muito famoso na época, que era o Gottschalk, Louis Moreau Gottschalk, que era um pianista americano, que ele se formou na Europa, era contemporâneo do Liszt, veio descendo, porque ele era um aventureiro, pela América Central, Caribe, andou pelas Guianas, veio parar no Rio de Janeiro, e foi um furor no Rio de Janeiro. Ele foi um músico ele tinha plateias gigantescas, ele montava a orquestra com músicos dos lugares, ele tocou em todos esses lugares onde ele andou, ele tocava com músicos da região. E era um homem que tinha um espírito republicano. Esse Gottschalk era um cara que tinha uma visão de sociedade, tinha uma visão também das artes, e ele deve ter ficado amigo do Pimentel, porque o Pimentel frequentava a corte e deve ter ido aos concertos do Gottschalk, e o Gottschalk caiu doente, parece que ele teve malária. O Pimentel convidou e ele veio para Valença, ficou 15 dias na Fazenda Vista Alegre e fez um concerto aqui no Teatro Glória. O Gustavo achou as matérias, entendeu? No meio dos jornais, você achou? Os jornais de Valença constava o dia, aí tem até um anúncio, né? A sequência da apresentação, quem se apresentou antes, até ele se apresentar. Aí nós pesquisamos, descobrimos que foi numa segunda-feira, a apresentação dele foi numa segunda-feira, e foi no Teatro Glória aqui, né? Hoje é o Cine Glória, era o antigo Teatro Glória. Então ele se apresentou, deve ter vindo gente de todas as fazendas, né? Nossa, imagina. Dizem até que o piano que ele tocou é o que está lá na Casa Leia. Isso é desconfiança. Está se levantando, vamos pesquisar, né? Vamos. Mas enfim, então esse cara apareceu para mim, isso era nos anos 90, 1991, 2, foi quando eu descobri esse personagem. E fiquei fascinada, porque eu digo, meu Deus, um cara que fez tanta coisa. Ele era visconde por Portugal, não era um título brasileiro, então talvez por aí também tenha um probleminha de identificação. Mas, além disso, como é que um cara que faz essas coisas, que tem uma promoção tão grande no Brasil inteiro, é esquecido em Valença? Então, ele é esquecido ou é apagado? Qual é a galera do... Cancelado. O cara que ensinava preto a ler. Uma pessoa que tinha uma vocação para a cultura, para as artes, muito destacada. Uma veia meio progressista para ela. O cara era meio de vanguarda, né? Uhum. E aí teve outros aspectos, porque essa história só começou aí, né? Eu comecei a descobrir a história do Pimentel, escrevi uma primeira coisa para um site do Preservale, que foi fundado em 94. Depois... Quando que você teve acesso a esses documentos? Quanto tempo você está lendo? 91, 92, que eu comecei a ler. Nossa, muita coisa. Mas aí vieram mais informações. Lógico que eu estava procurando, mas o universo mandou para o meu colinho muita coisa mesmo. Eu comecei a fazer essa pesquisa,
Aí isso também me fez entender a importância dos acervos históricos privados, a importância das fazendas. Foi daí que surgiu a ideia do seu trabalho também, né? Foi daí que surgiu a ideia do Preservale, porque eu vi, meu Deus, como é frágil essa história, como é fácil ela se perder, assim como as casas podem ruir, se bem que a Vista Alegre nunca ruiu, ela nunca foi arruinada, mas tudo que tinha ali dentro tinha saído dali. O Pimentel, com toda essa pompa e tudo que ele fazia de incrível, ele era um cara duro. Ele vivia tomando dinheiro do cunhado, que era o Manuel Esteves, ninguém menos do que o Manuel Esteves, que foi comendador, foi o cara que trouxe a ferrovia para Valença, ele que construiu a sede da Santo Antônio do Paiol, que ele tinha recebido a fazenda de dote por casamento com a irmã do Pimentel, Maria Francisca das Dores Pimentel Esteves. Então, o Manuel Esteves era um sujeito de grande projeção, muita visibilidade, foi presidente da Santa Casa, ele foi, enfim, ele tinha uma história pessoal de muita projeção aqui em Valença. E era cheio de dinheiro, porque ele plantava café, mas ele era comissário de café, ele exportava café, que era uma coisa que poucos faziam. Tinha muito comissário aqui que vendia café, mas exportar não era todo mundo. E o Esteves tinha, porque ele tinha família em Portugal. Então ele fazia o negócio lá. Eu achei que todo o café dessa época era para exportação. Ficava aqui alguma coisa? Muito pouca coisa. Não é porque os comissários vendiam para quem exportava. Ah, entendi. Nem todo mundo tinha como. É caro, né? A exportação. Ele tinha a logística toda. Entendi. E tinha os contatos lá. Ele eliminava alguns atravessadores. Né? Ele morreu riquíssimo. E o Pimentel, que não era um cara, ele tinha muitas ideias, mas ele não era um cara que fez dinheiro. Ele herdou patrimônio e torrou. E o Esteves, que era cunhado, marido da Maria Francisca, eu imagino que a irmã também protegesse ele um pouco, vivia pendurado no cunhado. Inclusive, essa ideia da escola de engenhos, que aconteceu pouco depois, ele inaugurou pouco depois da morte do Manuel Esteves. Manuel Esteves morreu em junho ou julho, e ele inaugurou em 1879, em dezembro, 25 de dezembro, foi a inauguração da escola de engenhos. Nessa pesquisa sua do jornal ou nas cartas lá, tem algum tipo de... Não sei se retaliação é a palavra certa, mas assim... Pode ser retaliação a essa escola, assim, de crítica? Não, porque também ele não ia botar isso no livro de ouro, né? Eu não pesquisei aquilo que falaram. Mas em jornal não tinha ninguém... Não, mas tem uma coluna dentro desse livro de ouro, tem uma notinha que não está assinada, falando isso, que não sei o que, da inveja e da maledicência, não conseguiram tisnar enfim, a pessoa ilibada, e que aí depois, enfim, dá para entender que houve algum barraco, mas que aquilo foi sanado. Mas, de fato, ele não era um cara que tivesse, vamos dizer assim, na mesma vibe, se a gente for usar uma palavra, da elite local. A elite local era escravagista, era nada de educar preto, que coisa nenhuma, enfim. E cultura era uma coisa muito, enfim, menor. Era dos menores interesses ou preocupações dessa elite escravagista. Não que não houvesse cultura, Valença tinha muitos espetáculos, festas, tinha concertos, eles traziam ópera, como em Vassouras também. Mas dizer que isso era uma preocupação da comunidade rural aqui... Não era, né? O que aconteceu? Com tudo isso, o Pimentel acabou, no que morreu Esteves, ele foi ficando endividado. E mais endividado ainda, porque nessa época todo mundo estava endividado. Todos os cafeicultores deviam ou ao Banco do Brasil ou aos argentários, como era o Barão de Vassouras, por exemplo, que era um agiota. É o declínio do café da época? Sim. Eles não tinham dinheiro no bolso, eles te pagavam com café. Comprava as coisas, fazia viagem, não sei o quê, quando chegava a safra, pagava com café. A safra do Pimentel foi caindo, porque ele não investiu em novos cafezais. Ele herdou uma fazenda com cafezais antigos e ele se dedicou à indústria. Grana mesmo, né? Não, mas ele se dedicou a maquinário. Ele via o futuro da lavoura como uma coisa de... Ele não queria o trabalho escravo, ele queria eliminar o trabalho escravo. Então, ele comprou máquinas de diversas fontes, inclusive de um tio bisavô meu, o Bernardino Corrêa de Matos, que era inventor, que criou um brunidor de café, que foi premiado na exposição
E ele tinha, então, os batedores, ventiladores, os despolpadores, os brunidores. Ele montou um parque industrial. Mas, naquela época, ainda tinha muito escravo. As pessoas não estavam pensando muito nisso. E era uma mão de obra muito mais barata que você comprar um maquinário. Claro. Né? E ele que foi perdendo escravo, porque ele alforriou um monte. Ele mandou 14 para a Guerra do Paraguai. Você, quando mandava um escravo, ele ganhava liberdade. Alforriou os 27 da banda e mais outros tantos que foram estudar. Então ele foi perdendo escravo, mas as pessoas continuavam na fazenda, então eram mais bocas para alimentar. Então, mas era um cara visionário. Isso é um destaque, que é uma das histórias ocultas, é que a gente pensa que todo fazendeiro de café era um matador em potencial, que era um sujeito que gostava de torturar. Cruel. Nem todos. Havia uma mentalidade dominante, mas havia as exceções. O Visconde Pimentel foi uma honrosa exceção dessa classe de cafeicultores que se preocupou em educar, em levar arte. Esses músicos da escola da banda do Preto Stanislau, eu tenho a impressão que um deles foi avô ou bisavô da Benedita, porque essa gente, quando acabou as fazendas, eles saíram de dentro das fazendas, eles foram para a periferia. Benedita, né? Clementina. Clementina, desculpa, ela só, Bené, desculpe. Clementina de Cruzou Jesus. Uma coisa com outra, né? Porque eles lá, enquanto aprendiam música erudita e tocavam música erudita nas festas e tal, eles moravam numa casa que é a casa que eu moro e morei 42 anos na Vista Alegre, que é a Casa da Música. A Casa da Música, que tinha esse nome, a gente sabia que tinha esse nome, mas de onde que veio esse nome? Na Por pesquisa, causa da banda. Os músicos moravam ali. Eles moravam ali na casa. Achei que era tipo um local de ensaio, não? Você já imaginou de noite? O jongo, o batuque, uma cachaça. Ali, com certeza. Porque de dia era música clássica. De noite era festa, né? Mas, enfim, então, essa personagem que é o Pimentel, que ficou oculta há muitos anos, ele é um cara que é inspirador. Ele é uma inspiração, deveria ser uma inspiração. Sim. Não, com certeza. De tudo, né? Inovador, tecnologia, não é a questão da educação. A educação para o preto. Política, né? A música, enfim, ele não era um abolicionista de bandeira, mas ele fazia coisas pró-abolição, entendeu? E aí, bom, depois vou tentar manter essa cronologia. Depois que eu descobri o Pimentel, isso começou a gerar outros interesses. Eu comecei a entender mais sobre a história da fazenda, aí comecei a me corresponder. Você conseguiu achar coisa dele fora desses documentos que você... Não. Só esses documentos, então. Então, se esses documentos somem, os caras somem na história. Não, estamos aqui para evitar que isso aconteça. Sim. Inclusive, vou aproveitar e fazer um parêntese gigante aqui, me aproveitar a audiência. Pessoal, dá um like aí para ajudar a gente a compartilhar esse assunto, porque quando você dá o like, ele vai mostrar esse conteúdo para mais gente, e a gente hoje precisa mostrar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, né? Não é? Você acabou de assistir um corte do GDcast. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Assista o episódio completo em nosso canal.